A história do imperador Mansa Musa, a pessoa mais rica que já existiu. Dono de uma fortuna incalculável, o rei africano comandou o Império de Mali no começo do século XIV, com todo o seu estoque de barras de ouro. Pense em alguém rico, e muito mais rico ainda. Talvez passe pela sua cabeça empresários da tecnologia, como o Jeff Bezos, da Amazon, que tem uma fortuna estimada ou calculada em torno de 160 mil bilhões. Ou Bill Gates, da Microsoft, que tem uma fortuna estimada de 97 bilhões. Ou ainda os ricaços do mundo da ficção, como o Tio Patilhas, que tem um patrimônio estimado em 44 bilhões, segundo a revista Forbes. Só que nenhum desses homens que eu acabei por fazer menção aqui chega perto da pessoa mais rica que já existiu, Mansa Musa. O rei africano que governou o Império de Mali no século XIV é o primeiro lugar absoluto no ranking das maiores fortunas da história. Hoje vamos falar deste homem. Porém, se você ainda não é inscrito neste canal, então eu sugiro que você se inscreva, por gentileza, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Moussa Keita I assumiu o poder em 1312, numa época de prosperidade de diversos reinos africanos. Ele, ao assumir o poder, ou seja, o governo de Mali, ganhou o título de Mansa, que significa rei, e foi o responsável por expandir as riquezas do império, que se concentrava sobretudo em ouro e sal, produtos que na época estavam altamente sendo valorizados. E boa parte do que era usado desses recursos na Europa, na África, no Oriente Médio, vinha dos demônios de Musa. No auge, a extensão do império abrangia o atual território que hoje é Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Níger, Nigéria, Chad e Mauritânia, na costa oeste da África, uma área de aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros quadrados. A fortuna de Musa vinha justamente da quantidade do ouro de Mali, praticamente impossível de mensurar. E isso não é uma força de expressão. Economistas e historiadores nunca chegaram a um consenso sobre a quantia, que com certeza passaria dos trilhões de dólares. Imagine o máximo de ouro que um ser humano possa ter e dobre esse valor. Disse à revista Money o professor de História, Rodolphe Ware. A título de comparação, a revista Money também criou uma lista com as pessoas mais ricas de todos os tempos. Musa, claro, ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar está Augusto, com uma fortuna calculada em 4,6 trilhões de dólares, de acordo com a inflação de 2014. Na época, o Império Romano possuía de 25% a 30% do PIB global. E Musa está acima de tudo isso. E a revista Money resumiu bem na hora de classificá-lo: mais rico do que qualquer pessoa possa descrever. Mesmo com toda essa grana, todo esse dinheiro, pouca gente sabia da existência de Musa até o ano de 1324. Naquele ano, ele iniciou uma caravana de mais de 6.400 quilômetros até a cidade de Meca. E o Mansa Musa era muçulmano, e ele fez essa caravana até Meca sem poupar despesas. Estima-se que a viagem reuniu cerca de 60 mil homens, entre os soldados, civis e escravos. De lembrar que os escravos também eram negros. Estima-se que eram cerca de 15 mil escravos. E dentro desse batalhão havia 1.000 assistentes pessoais de Musa, músicos pessoais do rei e mais de uma centena de camelos carregando varas de ouro. E que, como sabemos,
vale muito mais do que dinheiro, é claro. E durante essa jornada, Musa parou em Cairo, que é a capital do Egito. E ao parar em Cairo, ele resolveu fazer um ato singelo de caridade. E resolveu doar o quê? O ouro. Só que após ele fazer a doação do ouro, acontece que ele deixou tanto metal por lá, isso em Cairo, que meteu o país todo em uma crise inflacionária. E levou 12 anos até a economia local se recuperar. O imperador morreu em 1337, após 25 anos no poder, deixando como legado escolas, mesquitas, bibliotecas e museus. A mesquita de Djinguereber, por exemplo, existe até hoje em Timbuktu, no Mali, e pode ser visitada também. Sua figura ficou tão marcada que em 1375 ele foi ilustrado no Atlas Catalão como uma das principais referências para estudar o período medieval. Achou interessante a história desse homem? Deixe ficar o seu like e também comente aí o que você achou sobre esse rei Mansa Musa. E também deixe ficar aí sua opinião, seu comentário e também deixe ficar aí sua sugestão para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e fui!